se tratando de perder o medo de dirigir, qualquer pessoa falar que eu tenho medo de dirigir, provavelmente 90%, 80%, ela vai receber isso como orientação. Olha, você tem que entrar dentro do carro e começar a praticar até você perder o medo. Porém, nesses anos todos, né, tem mais de 7 anos aí que eu trabalho com mulheres que têm medo de dirigir. Nesses anos todos eu já tive a oportunidade de conhecer centenas de casos, muitos casos, inclusive de mulheres que tinham muito conhecimento técnico, prático, sabia estacionar, sabia fazer um controle de embreagem, sabia a noção de espaço, fazia um retorno que era uma beleza, pegava a rodovia. Porém, essas mulheres tinham medo de dirigir, elas não dirigiam. Agora, se elas tinham todo esse conhecimento prático, todo o conhecimento técnico, por que ainda tinham medo? Por que ainda não conseguiam dirigir? E é exatamente onde eu entro. Porque essa barreira mental que foi construída dentro da cabeça dessa pessoa, ela precisava ser destravada, ser desbloqueada. Por causa dessa barreira mental, ela não conseguia fazer aquilo que ela já sabia. Ela aprendeu muito bem, seja na autoescola, seja através de um vídeo, seja através de um treinamento prático, né, um treinamento para habilitados. Ela aprendeu muito bem o que tinha que fazer, apenas ela não conseguia executar aquilo, muito menos sozinha. Não acreditava ali na sua capacidade, não acreditava ali no seu potencial de pegar, né, o carro, de dirigir no trânsito e ver que dá conta. Né? Começar a perceber os próprios erros, consertar os próprios erros, tomar as próprias decisões. Então isso era uma barreira mental para essa pessoa. Eu vi centenas de casos como esse. Eu vi centenas de casos de pessoas que já tinham feito 3, 4 vezes treinamento para habilitados e não conseguiam dirigir ainda. Poxa, quantas aulas ainda mais eu tenho que fazer para poder perder esse medo? Quantas aulas mais ainda? Então, será que era só a questão das aulas? Será que realmente eu só tinha que praticar para poder perder esse medo? Era só isso que essas mulheres precisavam? Foi provado que não. Então, era preciso romper essa barreira mental, essa barreira psicológica, de fazê-la acreditar que fosse possível ela conseguir, ela ir para o trânsito, ela tomar as próprias decisões, ela dirigir por conta própria, ela errar, ela consertar, ela sozinha. E só assim ela seria capaz de poder evoluir como motorista. E a cada dia mais, o que ia acontecendo com ela? Ela ia ganhando mais confiança, vendo que pode, vendo que consegue, e ia perdendo o medo de dirigir. Todo o medo de dirigir, ele parte do padrão de pensamento que a pessoa tem sobre como será ela dirigindo, ou como é ela dirigindo. Então é importante que vocês estão nesse processo de perder o medo, tá no processo difícil, tá achando um processo difícil, primeiro aprendam a identificar qual é esse padrão de pensamento que vocês têm que está atrapalhando, e entender e aceitar, sabe, que nem sempre a opção que serve para uma pessoa resolver vai servir para todas. Então, de repente, alguém que você conhece disse que tinha medo de dirigir, mas fez umas aulinhas e conseguiu. Ótimo. Talvez o bloqueio que ela tinha mental era muito pequeno. Então, nenhum caso é igual ao outro. Então, você precisa aprender a identificar o que você sente, como você sente, qual é o seu padrão de pensamento. Você aprender a identificar